Quem evita o caminho da honra passa a vida inteira carregando uma culpa que não sabe explicar. A vergonha não vem do fracasso, vem de saber que você escolheu viver menor. Você acorda, cumpre obrigações, evita conflitos, engole o que pensa e no fim do dia sente um peso mudo no peito, como se estivesse vivendo pequeno demais para o homem que poderia ser. E Confúcio foi direto sobre isso. Quando a conduta é torta, a vida inteira se desorganiza, porque honra não é discurso nem intenção. É prática diária visível. O erro que você carrega não é falta de sorte nem injustiça do mundo. É ter trocado retidão por conforto, silêncio por medo, dever por conveniência. E isso gera vergonha, não a vergonha barulhenta, mas a silenciosa, aquela que cresce enquanto você posterga decisões difíceis. Confúcio ensinou que o homem nobre começa corrigindo a si mesmo, porque caráter é o eixo que sustenta família, trabalho e respeito. E quando esse eixo cede, tudo cai. Relações quebram, filhos se perdem, a palavra perde peso e o esforço não rende fruto algum. Você acredita que está fazendo o possível, mas Confúcio alertava que fazer o possível sem virtude é só manter o erro. Vivo porque honra exige constância. Exige dizer não quando todos cedem. Exige alinhar palavra e ação mesmo quando custa. E é exatamente isso que você vem evitando. Se continuar adiando esse alinhamento, a vergonha não some, ela acompanha, ela envelhece com você, ela senta ao seu lado quando ninguém mais vê. E a pergunta que destrói o ego é simples: você quer o alívio curto de hoje ou o respeito inteiro que só a honra constrói ao longo do tempo? Como Confúcio insistia ao afirmar que a ordem externa nasce da retidão interna e sem ela não há dignidade possível, apenas sobrevivência disfarçada. Confúcio não falava para agradar, falava para endireitar, e o que ele expôs séculos atrás é o que explica por que sua vida parece travada. Você tenta colher respeito sem plantar caráter, tenta exigir reconhecimento sem sustentar conduta, e isso é impossível. Este vídeo chegou até você porque existe uma ruptura entre quem você sabe que deveria ser e o modo como vem vivendo. E Confúcio mostrou que essa ruptura só se fecha quando o homem assume responsabilidade total pelos próprios atos, abandona desculpas modernas e começa a viver de forma reta, mesmo quando ninguém aplaude. Se você ficar aqui, vai enxergar onde exatamente sua honra foi negociada, por que essa escolha cobra um preço diário invisível e como recuperar a dignidade prática que reorganiza tudo. Mas antes, pense com frieza. Em qual ponto você escolheu facilitar em vez de ser justo? E quanto tempo acha que ainda dá para carregar essa vergonha sem que ela defina definitivamente quem você se tornou? Você sente quando sua presença não pesa mais como antes, quando sua palavra entra num cômodo e ninguém se ajusta, e isso não é azar nem conspiração, é consequência direta do modo como você vem vivendo. Confúcio ensinava que o respeito nasce da coerência, e quando o homem diz uma coisa e faz outra, algo invisível se rompe. E a partir desse ponto ele passa a existir, mas não a comandar a própria vida, porque honra é o que sustenta a coluna invisível do ser humano, e sem ela você até anda, mas anda curvado. Você pode trabalhar duro, cumprir horários, pagar contas, mas se falta retidão, nada disso constrói honra, apenas cansaço. Confúcio foi claro ao dizer que a virtude não depende do cargo, depende do caráter, e é por isso que você se sente exausto sem se sentir digno, porque esforço sem direção moral não gera respeito, gera ressentimento silencioso, aquele que corrói por dentro enquanto você finge que está tudo sob controle. A vergonha que Confúcio expõe não é pública, é íntima. Nasce quando você sabe que poderia ter agido melhor e não agiu, quando escolheu o caminho fácil para evitar conflito, quando calou para não perder algo, e cada uma dessas escolhas vai formando um rastro invisível que você carrega todos os dias. Confúcio chamava isso de desalinhamento entre o que se sabe ser correto e o que se pratica, e é aí que a vida começa a travar. Você acredita que honra é algo grande, distante, quase épico, mas Confúcio desmontou essa ilusão ao ensinar que ela se constrói nos detalhes repetidos, nas pequenas decisões diárias onde ninguém está olhando. É aí que você tem falhado, não em grandes atos, mas na constância, porque honra não nasce de um gesto isolado, nasce de um padrão de vida que não se negocia. Quando você aceita o desrespeito calado, não é o outro que ganha,
É você que perde algo que não recupera facilmente. Confúcio afirmava que o homem nobre preserva sua dignidade mesmo em silêncio, mas jamais aceita viver torto para manter conforto, porque o preço disso é alto demais, e você já sente esse preço no corpo, no olhar, na forma como se vê no espelho. Existe uma crença perigosa que você carrega. A ideia de que dá para ajeitar a vida depois, que dá para empurrar certas correções para o futuro. Confúcio alertava que o tempo não corrige caráter, ele apenas revela, e quanto mais você adia a retidão, mais a vergonha se acumula, mais difícil se torna sustentar a própria imagem sem sentir esse vazio pesado por dentro. Você não está confuso, você está desalinhado, e isso muda tudo. Confúcio nunca tratou confusão como falta de informação, mas como falta de ordem interna, porque quando a virtude está clara, a decisão também está, e o que te paralisa hoje não é ignorância, é medo de pagar o preço de viver corretamente. A sociedade frouxa que você enxerga lá fora começa no indivíduo que negocia princípios, e Confúcio foi implacável ao afirmar que a desordem coletiva é reflexo direto da falta de virtude pessoal. Quando você vive torto, contribui para um mundo torto, e depois se pergunta por que nada funciona, por que ninguém respeita ninguém. Honra não é ser perfeito. Confúcio nunca exigiu perfeição, exigiu sinceridade moral, exigiu esforço constante para corrigir a si mesmo antes de corrigir o mundo. O problema é que você inverteu isso, critica fora, mas tolera dentro, aponta erros alheios enquanto suaviza os próprios, e essa incoerência pesa, mesmo quando você tenta ignorar. Você sente que perdeu algo que não sabe nomear? E Confúcio daria um nome simples: dignidade. Quando ela se perde, o homem começa a viver reativo, sempre se ajustando ao ambiente, sempre calculando, sempre evitando se posicionar, e isso mata a honra lentamente, dia após dia, até que reste apenas o hábito de sobreviver. O homem nobre de Confúcio não é arrogante, mas é firme, não é violento, mas é claro, e você se afastou disso quando passou a confundir paz com omissão. Evitar conflito não é virtude quando o preço é a própria retidão, e toda vez que você escolhe o silêncio covarde, reforça a vergonha que diz odiar sentir. Você pode enganar os outros por um tempo, mas Confúcio lembrava que ninguém escapa do próprio julgamento interno. É por isso que a noite pesa, que o descanso não vem, que algo parece sempre fora do lugar, porque a consciência reconhece a falta de honra antes que qualquer pessoa diga uma palavra. Há uma diferença brutal entre humildade e submissão, e Confúcio foi muito claro sobre isso. Humildade é reconhecer limites, submissão é abrir mão da própria retidão para agradar. E você vem confundindo as duas coisas, se diminuindo em nome de uma falsa harmonia que só aumenta o desprezo silencioso, inclusive o seu. A vergonha que você carrega não veio de um grande erro, veio da soma de pequenas concessões, e Confúcio ensinava que o caráter se perde do mesmo modo que se constrói, aos poucos. É por isso que ainda dá tempo, mas não indefinidamente, porque quanto mais o hábito se consolida, mais difícil é quebrá-lo sem dor. Você não precisa de motivação. Confúcio nunca falou em motivação, falou em dever. Fazer o que é correto não depende de vontade, depende de decisão. E enquanto você esperar sentir vontade de viver com honra, continuará preso nesse ciclo de frustração e autodesprezo que já conhece bem demais. Quando Confúcio falava de ordem, não era uma ideia abstrata, era algo prático. Palavra firme, ação coerente, respeito aos limites, correção diária de si mesmo. Tudo isso falta hoje na sua vida, não por incapacidade, mas por adiamento constante, e cada adiamento aprofunda a distância entre quem você é e quem deveria ser. Você quer respeito, mas evita o caminho que o constrói. Confúcio ensinou que respeito é consequência, nunca ponto de partida, e enquanto você buscar reconhecimento sem assumir o peso da virtude, continuará sentindo que o mundo te deve algo que ele nunca vai entregar. A honra que Confúcio descreve não é confortável, ela exige sacrifício, exige perda, exige dizer não quando o sim parece mais fácil. E é exatamente por isso que tão poucos a possuem e tantos carregam vergonha até o fim, porque escolher honra é escolher um caminho mais estreito, mas infinitamente mais sólido. Você sente que este tema incomoda porque toca no ponto exato onde você vem se enganando, e Confúcio nunca poupou esse desconforto. Ele sabia que sem confronto não há correção, e sem correção não há dignidade, apenas aparência, e aparência não sustenta uma vida inteira. Se honra organiza a vida, vergonha a fragmenta,
E Confúcio deixou isso claro ao mostrar que o homem reto dorme em paz, mesmo em tempos difíceis, enquanto o homem torto se inquieta mesmo cercado de conforto. E a pergunta que permanece aberta, martelando, sem alívio fácil, é em qual dessas duas condições você vem vivendo e por quanto tempo ainda pretende sustentar esse modo de existir antes de encarar de frente o custo real de não mudar agora. Você sabe exatamente em qual ponto começou a ceder, quando trocou o que era correto pelo que era conveniente, e Confúcio jamais tratou isso como algo pequeno, porque para ele a honra não cai de uma vez, ela escorre aos poucos, como água saindo por uma rachadura que você finge não ver, até que um dia percebe que não resta mais pressão, nem força, nem respeito. Confúcio ensinava que o homem se revela no que faz quando não há vigilância, e é por isso que a vergonha cresce no silêncio, porque você sabe que ninguém te obrigou a agir assim. Você escolheu, e cada escolha molda o caráter como o vento molda a pedra, não com violência, mas com repetição constante. Não. Você pode dizer que o mundo está errado, frouxo, injusto, e nisso Confúcio concordaria parcialmente. Mas ele também diria que o caos externo é sempre espelho da frouxidão interna, porque uma sociedade sem honra é feita de indivíduos que preferiram se poupar a se corrigir. A sensação de estar sempre devendo algo à vida vem exatamente daí, desse descompasso entre o que você sabe que deveria fazer e o que efetivamente faz. Confúcio chamava isso de perda do eixo, e quando o eixo se perde, todo o movimento fica instável, por mais esforço que você faça. Você não perdeu oportunidades por falta de talento, perdeu porque sua palavra perdeu peso, e Confúcio foi direto ao afirmar que quando a palavra não tem raiz na virtude, ela não sustenta ação nenhuma, vira som vazio, promessa fraca, intenção sem consequência. A vergonha que você tenta esconder não vem do fracasso externo, vem do fracasso interno, daquele momento em que você se traiu para evitar desconforto. Confúcio via isso como a pior forma de perda, porque o mundo até pode te tirar coisas, mas só você pode abrir mão da própria retidão. Existe um cansaço que não se resolve com descanso, e você conhece bem esse tipo de cansaço. Confúcio explicava que ele nasce quando o homem vive dividido, tentando manter uma imagem enquanto carrega uma consciência pesada, e essa divisão consome energia todos os dias. Você espera reconhecimento, mas vive se ajustando demais, e Confúcio ensinava que quem se dobra excessivamente acaba sendo pisado, não por maldade do mundo, mas por ausência de firmeza, porque o respeito não nasce da flexibilidade sem limites, nasce da clareza de princípios. Quando você aceita o errado para não perder algo, você perde algo maior, e Confúcio deixava claro que esse tipo de perda não aparece no momento, ela aparece depois, na forma de arrependimento, vazio, e essa sensação constante de que sua vida poderia ser mais sólida do que é. Honra não é orgulho. Confúcio nunca confundiu as duas coisas. Honra é alinhamento entre o que você diz, o que você pensa e o que você faz. E quando esse alinhamento se quebra, nasce a vergonha que acompanha você mesmo quando tudo parece estar bem. Você percebe que não confia mais totalmente em si, e isso é um sinal grave. Confúcio afirmava que o homem que não confia na própria conduta vive sempre inseguro, sempre calculando, sempre temendo ser desmascarado, mesmo quando ninguém o acusa. A perda de respeito começa dentro e só depois se manifesta fora. Confúcio insistia que ninguém perde a autoridade de repente. Ela se esvai à medida que o homem passa a tolerar em si aquilo que condenaria nos outros, criando uma moral dupla que destrói a dignidade. Você pode até manter aparência, mas a aparência não sustenta uma vida inteira. Confúcio advertia que o tempo expõe tudo, e aquilo que hoje parece acomodação amanhã se transforma em vergonha aberta quando você percebe que viveu anos fora do próprio eixo. Existe um momento em que o homem precisa escolher entre corrigir o caminho ou justificar o erro, e Confúcio foi claro sobre qual dessas escolhas constrói honra. Justificar é fácil, corrigir exige coragem. E é essa coragem que você vem adiando. A sociedade sem honra que você critica nasce exatamente desse adiamento coletivo, de homens que esperam condições perfeitas para agir corretamente. Confúcio ensinava que a virtude não espera cenário ideal. Ela se manifesta justamente quando o cenário é adverso. Você sente raiva do mundo porque, no fundo, sente raiva de si, e Confúcio via isso com lucidez.
A frustração externa muitas vezes é apenas o reflexo de uma consciência que sabe que está vivendo abaixo do próprio padrão moral. Honra não se reconstrói com palavras bonitas, mas com mudança prática. Confúcio falava de correção diária, de observar falhas sem se poupar, e isso assusta porque exige responsabilidade total, sem terceirizar culpa para o tempo, para os outros ou para o sistema. Você não precisa se tornar alguém novo, precisa parar de trair quem já é. Confúcio via a virtude como algo a ser cultivado, não inventado, e o cultivo começa quando você corta hábitos que parecem inofensivos, mas corroem a dignidade por dentro. Cada concessão que você faz contra o que sabe ser correto reforça um padrão, e Confúcio alertava que padrões se tornam destino. É assim que a vergonha deixa de ser um incômodo e vira uma identidade silenciosa, algo que você passa a carregar sem perceber. O homem nobre, para Confúcio, não é aquele que nunca erra, mas aquele que não convive com o erro como se fosse normal. O problema é que você começou a normalizar aquilo que antes te incomodava, e isso é um sinal claro de erosão da honra. Você sente que algo precisa mudar agora, não depois, e Confúcio sustentava exatamente isso. A correção sempre acontece no presente, nunca no futuro imaginado. Adiar é uma forma sofisticada de continuar errando sem admitir. Quando você escolhe a honra, perde conforto, mas ganha estrutura. Quando escolhe o conforto, perde estrutura, mas mantém a ilusão de paz. Confúcio sabia que essa ilusão cobra juros altos com o tempo, e você já está sentindo esses juros. A vergonha não desaparece sozinha, ela apenas se aprofunda quando ignorada. Confúcio deixava implícito que viver corretamente é a única forma de silenciar esse peso interno, e tudo o mais são distrações temporárias que não resolvem a raiz. Você percebe que este tema não larga você porque toca exatamente no ponto onde sua vida se fragmentou, e Confúcio nunca deixou esse ponto em aberto. Ele apenas mostrava que a honra se constrói agora, no ato presente. E a pergunta que continua ecoando, sem fechar ciclo algum, é quantas decisões ainda faltam para você cruzar o limite invisível entre corrigir o rumo e carregar essa vergonha até onde o tempo não permite mais retorno. Você não está cansado do trabalho. Está cansado de se violentar todos os dias ao aceitar uma vida menor do que sabe que deveria viver, e Confúcio jamais trataria isso como azar. Para ele, quando a honra se perde, o homem passa a gastar energia sustentando contradições, sorrindo quando quer se impor, concordando quando deveria discordar, e essa conta chega silenciosa, corroendo o ânimo, a postura e a clareza. Confúcio ensinava que o homem que não governa a si mesmo será sempre governado pelas circunstâncias, e é exatamente isso que você sente quando reage a tudo, mas decide pouco. Não é falta de oportunidade, é falta de eixo, porque honra é o que permite dizer aqui não, sem tremer por dentro. Você se pergunta por que as pessoas te testam, por que te empurram limites, e Confúcio responderia sem suavizar. Elas sentem onde você cede. O mundo testa a firmeza de quem vive torto e, quando percebe concessão, avança, não por crueldade, mas por ausência de resistência moral. A vergonha não grita, ela sussurra, e Confúcio sabia disso. Ela lhe aparece quando você lembra de quem era antes de se acomodar, quando compara o que prometeu a si mesmo com o que tolera hoje, e esse sussurro vai ficando mais alto quanto mais você insiste em ignorá-lo. Você tenta compensar com esforço, com horas extras, com sacrifício físico, mas Confúcio alertava que esforço sem virtude é como empurrar um carro com o freio puxado. Cansa muito, avança pouco e ainda cria a ilusão de que o problema é falta de força, quando é falta de alinhamento. A honra que Confúcio descreve não é social, é estrutural. Ela não depende de aplauso, depende de coerência, e quando você perde essa coerência, passa a viver pedindo validação indireta, esperando sinais externos para sentir o que só a retidão interna pode dar. Você não perdeu o respeito das pessoas de repente, perdeu aos poucos, na soma de pequenas incoerências, e Confúcio insistia que o caráter é observado no cotidiano, não em discursos. Cada vez que sua ação contradiz sua palavra, algo em você perde autoridade. Existe um medo que te paralisa, o medo de perder algo se agir corretamente, e Confúcio foi direto ao dizer que quem teme perder conforto não está pronto para viver com dignidade. A honra exige renúncia, e essa renúncia separa o homem comum do homem reto. Você sente que vive se explicando demais, justificando decisões que não te convencem, e isso é um sinal claro.
Confúcio afirmava que quando a conduta é correta, não precisa de muita explicação, porque a ação fala com clareza, sem ruído interno. A sociedade confusa que você observa é feita de homens que desistiram de se corrigir, e Confúcio jamais culpou o coletivo sem apontar o indivíduo. Quando muitos escolhem conveniência, o caos vira norma, e depois todos se perguntam por que ninguém respeita ninguém. Você quer ordem fora, mas vive desordem dentro. E Confúcio ensinava que isso é impossível de sustentar por muito tempo. Cedo ou tarde, a incoerência cobra, seja em forma de fracasso, seja em forma de vergonha persistente que não se cala. A honra não é um sentimento, é uma prática, repetida mesmo quando dói, e Confúcio falava de disciplina moral diária. O problema é que você espera sentir vontade de agir corretamente, quando o correto exige decisão, não emoção. Você se acostumou a pensar que todo mundo faz, e Confúcio via essa frase como o início da decadência. Quando o critério passa a ser o comportamento alheio, a virtude desaparece, e com ela vai a dignidade que sustenta a vida. A vergonha cresce quando você percebe que está vivendo aquém do que sabe ser possível, e Confúcio nunca tratou isso como drama, mas como alerta. Ignorar esse alerta é escolher uma existência confortável por fora e vazia por dentro. Você se sente pequeno não porque é pequeno, mas porque vem se comportando assim. Confúcio separava essência de conduta, e isso muda tudo, porque não é você que está errado, é o modo como você vem vivendo que produz esse resultado. A honra não se recupera com um grande gesto isolado, mas com uma sequência de correções silenciosas. Confúcio falava de retificar o caminho passo a passo, cortando concessões, alinhando palavra e ação, mesmo quando ninguém nota. Você tenta controlar a opinião dos outros, mas Confúcio ensinava que o homem nobre controla apenas a própria conduta. Quando isso acontece, a opinião externa perde poder, e o respeito surge como consequência, não como pedido. Existe uma diferença brutal entre adaptação e submissão, e você cruzou essa linha sem perceber. Confúcio deixava claro que adaptar-se sem perder princípios é virtude, mas abrir mão deles para evitar desconforto é o início da vergonha. Você não está atrasado, mas está no limite. Confúcio via o tempo como revelador, não como curador, e quanto mais você adia a correção, mais o hábito se consolida, tornando a mudança mais dolorosa e necessária. A honra sustenta até na perda, enquanto a vergonha desmorona até na vitória. Confúcio observava que o homem reto mantém a paz mesmo quando perde, e o homem torto vive inquieto mesmo quando ganha, porque sabe que construiu em terreno frágil. Você sente que algo precisa ser enfrentado agora, não depois, e Confúcio nunca deixou espaço para adiamento moral. A retidão sempre acontece no presente, e tudo o que foge disso é fuga disfarçada de prudência. A pergunta que permanece aberta, sem fechamento, sem alívio fácil, é simples e pesada. Qual decisão você sabe que precisa tomar para recuperar sua honra e por quanto tempo ainda pretende carregar essa vergonha silenciosa antes que ela se torne o peso definitivo da sua história? Você entendeu agora por que nada se organiza enquanto a honra não é reconstruída. Confúcio nunca prometeu conforto, prometeu ordem. E ordem só nasce quando o homem para de negociar o que sabe ser correto. A vergonha que você sente não é fraqueza, é consciência avisando que algo está fora do eixo. Se você ignorar, ela te acompanha até o fim. Se você agir, ela se dissolve na prática reta. Não existe meio termo, não existe neutralidade moral. Ou você constrói honra agora, em decisões pequenas e difíceis, ou passará a vida explicando por que nunca se tornou quem poderia ter sido. Se este vídeo te atingiu, não foi acaso. Ele chegou porque existe algo em você que ainda não morreu. Fique neste canal. Aqui não há consolo. Aqui há correção, direção e reconstrução da dignidade. Se você quer seguir vivendo com peso interno, saia. Se quer ordem, fique. E observe com atenção o próximo passo que Confúcio exige de quem decide não carregar vergonha até o túmulo.